Fala, senhores, hoje eu tô aí de Mr. M. Eu vou mudar o nome do canal para Mr. M. Vou desvendar mais um fantasma na sua cabeça aí. Vou ensinar vocês hoje a fazer uma luz de óleo, tá? Aquela luz auxiliar de óleo. Eu não vou fazê-la aqui porque eu não vou colocar isso na minha moto. Não vou. Eu fui orientado por uma instituição que é a Rotax e a BMW. Então eu não caio nesses contos. E assim, provar para vocês que os caras estão vendendo isso a 320, a 200 reais. Hoje não, hoje caiu o preço. Depois daquele vídeo meu caiu o preço. Tem gente vendendo isso aí a 150 reais. Porque vai agarrar no estoque. Vai se desligar em 1 minuto. Isso aí é o seguinte, a Alexa tá falando que eu fui passar a camisa e aqui em casa é tudo automatizado. E aí eu automatizei o ferro, porque a Marisa sai de manhã e esquece ferro ligado e fica na minha cabeça ligando. Será que eu desliguei o ferro? Será que eu desliguei o ferro? Aí eu automatizei o ferro. Fala ligar o ferro para a Alexa, ela liga o ferro, fica 10 minutos. E quando vai chegando no finalzinho, assim, ó, vou desligar em 1 minuto, vou desligar e pronto. Então é mais ou menos isso. Se ela falar aí, é porque ela vai desligar o ferro agora. Eu fui passar uma camisa ali, para ficar bonitinho para vocês, passei até perfume. Mas não é brincadeira isso não, vamos lá. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho um absurdo o valor que é gasto para fazer um troço desse. E olha só o que eles usaram com vocês. Olha só a margem de lucro, o lucro que esses caras ganharam. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lâmpada de óleo de 300 reais aí. Vou ensinar vocês a fazer essa lâmpada. Vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos precisar. Eu vou deixar todos os links aí, tudo bonitinho, entendeu? Pra gente... Eu vou fazer aqui, senão eu vou ter que editar vídeo, colocar legenda, botar os negócios, tudo. Então eu vou fazer aqui e já dá pra vocês verem. Se não der pra ver e tal. O que nós vamos precisar primeiro? Vamos precisar de uma luz piloto, que custa 3 reais, essa luz piloto. E vamos precisar de uma cebolinha do Fusca. Só que a cebolinha do Fusca você tem que ter um cuidado. A cebolinha do Fusca você vai ter que passar um teflon ali, porque a rosca dela é cônica. Então você vai ter que passar uma fita teflon. Agora, eu sei, a cebolinha mesmo original, ela é 0.15 bar. E ela é uma rosca M12. Então ela tem que ter 0.15 bar e uma rosca M12. Mas, ô Vinícius, deixa de ser canguinha, tu vai colocar uma cebolinha do Fusca. A Volkswagen é de onde? É da Alemanha. A Audi é de quem? Da Volkswagen. A BMW fica na Alemanha. Então, nessas fábricas tem os carrapatos. Os carrapatos são fábricas que fazem peças para as montadoras, entendeu? E que tem um parque lá cheio de máquinas para fazer uma mudança de um emblema de uma roda da BMW para um capô da BMW. Ele tem que mudar a parafernália toda do pátio. Então, como eu fiz um vídeo, por exemplo, quem assistiu da minha mola de freio que quebrou, é a mesma mola do Fusca, que custa 13 reais dentro de uma loja de autopeça, e na BMW ela custa 140 reais. E a mesma mola. Por quê? Porque a BMW foi lá, precisava de uma mola, e aquela fábrica produzia molas. Olha, eu tenho uma mola do Volkswagen Fusca que serve ali. Eu não vou projetar uma mola, porque aí eu vou ter que mudar a prensa, vou ter que mudar o tipo de corte, vou ter que mudar maquinário. Então tá ali. Por isso que o cara usa a do Fusca. Mas que o cara tá usando mesmo essa de 15 reais do Fusca. Ó, no AliExpress ela tá custando 109 reais. Então, voltando lá, você vai precisar desses conectores aqui, ó. Que ali 10 unidades é o encaixe fêmea de 6.3 mm para fio de 0,75 a 2 mm. Isso aí você vai botar na ponta para ligar na cebolinha e para ligar lá no... Vai precisar disso. Se você for numa loja de autopeça, você compra isso tudo aí até mais barato. Você vai precisar também, você vai precisar desse conector. É um conector de 2 vias, tá? Para chicote. Eu achei que era esse aqui, ó. Que era esse aqui. Das nossas motos, entendeu? Esse modelo aqui. Mas não é esse modelo, é aquele ali, de 2. Agora, ali também é o seguinte.
Existem motos que ela não tem aquela tomada lá no final, lá, ali debaixo do corpo de borboleta. Se você não tiver, você pode fazer duas coisas. Lá em cima tem uma tomada dessa aqui, olha, dessa aqui. Eu até vendi essas tomadas, que eu queria o meu farol de milha, e aí o que acontece? Eu não queria cortar, onde se viu, cortar chicote de moto, meu irmão. Hoje você corta para isso, amanhã você corta. Quando você vai ver, o seu chicote está todo emendado, passando frequência de voltagem ali, um fio para o outro. Você acha fita isolante para segurar isso? Então eu tenho esses negócios aqui, ó, são esses plugzinhos. Debaixo da sua bateria tem um plug desse aqui para você ligar um farol de milha corretamente, sem furar, sem cortar nada na sua moto, o chicote original da sua moto. Onde se viu cortar chicote de moto? E aqui são 3 fios, um marrom, que é padrão da moto, que é o Porsche, eu acho, salvo engano. Eu fiz um vídeo desse, eu vou deixar no final, vocês vão lá e vão ver o que é isso aqui. São 3 fios, um você tem delay, o outro você não tem delay. Esse aqui ele pega 10 amperes. Então se você sair ligando muita coisa ali, ar-condicionado, geladeira, frigobar na sua moto, você vai torrar o módulo da sua moto, tá? É para ligar coisinha assim, GPS, farolzinho de milha, uma coisinha que vai até 10 amperes, tá? E da tomada do isqueiro, ele tem delay. Ali não dá para você ligar, porque você vai desligar a moto, daqui a 7 minutos ou 6 minutos ele vai apagar a lâmpada. Agora, em vez de você cortar o chicote, vai numa casa de eletrônica e faça isso, olha. Existe essa peça aqui que ela chama carrapato. Você vai botar um fio que você quer emendar aqui e o fio passando direto do push-up que você quer. Aí você vem e fecha esses ganchinhos. Fecha esse ganchinho, tem menor dele, entendeu? Tem uns pequenininhos para os fios automotivos. Ele não vai agredir nada na sua moto, ele vai agredir uma parte pequenininha, ele vai fazer uns furinhos. Então você vai cortar chicote, meu brother. Porra. Pelo amor de Deus, amanhã você tá tudo emendado de fita isolante, esse cara vai tirar, aí sim, aí ele vai tirar, olha aqui, cara, lixo. Nossa, gente, se vocês verem como é feito isso, a trabalheira que isso dá para fazer, eu acho que os caras tinham que cobrar R$1.000 numa lâmpada dessa aí, é muito difícil de fazer. Então você vai precisar de um conector desse aqui, tá? É a cebolinha do Fusca, e aí você vai gastar R$40. Então vamos lá, olha só. Como que funciona isso aqui? Esse conector aqui, ele vai numa tomada que existe debaixo do seu corpo de borboleta. Você vai eliminar esse fio azul e vai deixar o fio positivo, que é o push-up de 12 volts. Você vai trazer esse fio aqui, vai colocar uma abraçadeira, vai botar a lâmpada ali, um polo da lâmpada. O outro polo você vai vir trazer ele e trazer no seu sensor. Só isso, acabou o vídeo. Pode ir ver outro vídeo aí, acabou. Não tem mais nada para falar. Entenderam, gente? O que eu falo para vocês? Você viu o custo? Eu vou deixar o custo ali para vocês, vou deixar tudo ali bonitinho. Então isso aí que eu acho que é uma indignação. Você botar esse medo na sua cabeça, por que não faz um troço a 60, 70 reais? Porque não é viável, o pessoal quer, ó, te ferrar, velho. E eu que sou louco de vir aqui mostrar isso pra vocês, entendeu? E os caras não tem nem criatividade para fazer o trem. Ali o que você pode fazer ali? Existe uma malha de nylon, essas que usam em fonte de computador. Você pode botar um fio preto, se você quiser, não precisa ser o vermelho. O esquema de montar é esse. Aí você vai ver a medida, vai passar no quadro, por dentro do quadro. Se você quiser passar por dentro do motor, já viu aquelas malhas que você usa, igual a malha da fonte de ferro de passar roupa? Ela é anti-chama, em preta. Você pode encapar o fio com aquilo. No final ali, aqui assim, onde tem os polos ali, você pode colocar ali um conjugado, um espaguete, que é o esquema do punho que eu mexia lá, entendeu? Esse cara aqui, ó. Ou você pode botar uma cápsula dessa, que é R$21 no Mercado Livre, que ela encaixa certinha lá na bitola do negócio do Fusca. Você pode botar um espaguete desse conjugado, tá? Fazer um negócio mais ou menos desse esquema aqui, olha, tá vendo que bonitinho que ficou? Eu não recomendo essa fita aqui ela é de plástico, existe fitas anti-chama, tá?
Ou então, eu tenho essa fita. Essa fita de tecido, ela custa R$18. Você vai chegar lá e pedir a mesma do chicote da sua moto. Eu tenho um eletricista aí que ele queria me pregar na cruz, porque eu comprei 50 metros dessa aí no AliExpress por R$18. Aí o cara traz pra cá, ele vai vender 10 metros por 18, porque ele tem que ter o lucro dele, mas eu comprei 50 metros. Se eu precisar fazer alguma coisa, ele falou, isso é fita chinesa, eu compro 3M, e 3M, ele é tipo assim, 3M é o triplo do preço. Então eu não tenho mais nada para falar, é isso aí. Então agora, se você quiser isso já pronto, num preço bacana, você já tem aqui, ó, no AliExpress, os caras não tem nem criatividade, olha. Várias lâmpadas de óleo de exemplo que eu coloquei aqui. Olha só, essa lâmpada, ela tem 65 milímetros por 65, 6 centímetros, é um trocinho assim. E ela já vem pronta, tá vendo, ó, com conector. Esse fio preto ali, ó, provavelmente ele passa no pó-chave. Essa lâmpada, ela vem de 0 a 30 bar, ela é programável, esse termostato aí. Você só vai pedir o chinês para te mandar com a rosca M12 e mais nada. Ele programa ali. E eu tenho um esquema para montar essa lâmpada. Então olha que negócio bonitinho. Aqui você pode, por exemplo, pintar aquele troço de prata ali, pintar de preto. E tem vários outros modelos aqui, ó. Por exemplo, ó, assim, tem ela assim. Se você quiser ser mais high-tech, igual a eu, por exemplo, gosto muito de tecnologia, essa aqui é o Wi-Fi. Como é que funciona essa lâmpada? Dentro dessa cabeça aqui, ela vai também, você vai pedir o chinês a rosca M12. Dentro dessa cabeça aqui, ela tem uma conexão com a lâmpada através de Bluetooth. Na lâmpada ela tem uma bateria de relógio que você pode trocar. E o Bluetooth de baixo, ele conecta com ela sem fio nenhum. Vai estar lá no seu painel, onde você quiser colocar. E ela conecta sem fio. Essa aqui ela é o seguinte, ela te mostra ali temperatura do óleo, temperatura da água e mostra a voltagem da bateria. Eu não sei onde liga aquele negócio ali, mas ela tem a temperatura do óleo e a temperatura da água. Geralmente todas elas vêm com temperatura do óleo. Por quê? Porque já ouvi relatos de amigos meus que em 2012 que ela trava ali, o ABS dá problema e trava a ventoinha. Então o motor esquenta muito. Se o motor estiver muito quente, ele vai dar uma viscosidade muito menor no seu óleo. Porque vocês sabem que o óleo esquenta, vai usando 1040 aí. O esquenta, então ele vai dar uma baixa pressão. Aí a sua lâmpada vai ficar igual uma árvore de Natal também, tá? Se a sua moto esquentar muito, ela vai... Não é só para isso que serve, não. Essa aqui, ó. Essa aqui, ela é igual àquela. Ela é Wi-Fi também. E outra, ela tem um monitoramento no celular. Além do visual, você pode botar um alarme no seu celular para ele vibrar essa temperatura do óleo, já que você está tão encucado com isso aí, quer botar lâmpada de óleo. Ou você põe a de 300, ó, 300, porra, a de R$40. Pô, não vai ficar puto comigo não, hein, que comprou essa porra. Depois fica esculachando meu canal aí, caramba, falando que eu sou um babaca, que eu sou não sei o que. Mas tá aí a prova, vocês, pô. Então, senhores, vamos lá. A minha revolta é a injustiça. Você imagina o que esses caras já não ganharam nas costas de vocês? Vocês viram ali o custo de produção de uma lâmpada dessa ali? Se você botar mimimi, ela custa R$40. Eu falei 30, porque eu tenho uma mentalidade para preço boa pra caramba. Se você colocar uma fita, botar uma opção de vela, ela não vai passar de R$60, R$70. Então, o filho desse cachorro, o cara tem vontade de matar essa p***, velho. Então o que acontece? Vocês estão sendo lesados. Botaram medo na cabeça de vocês e para vender isso, para vender aquilo. É igual outro dia eu estava lá no fórum, o rapaz, isso me deixa puto também. O rapaz foi lá e comprou engrenagem, ansioso, falando, comprei, já chegou isso, paguei isso. Então assim, além dele comprar, ele não comprou para arrumar, ele comprou para mostrar para os outros que ele foi o primeiro idiota que botou a engrenagem de ferro.
Então não se precipite, você não sabe como é que isso vai se portar dentro do seu motor. Aí eu fui falar com ele, ele me chamou até de arrombado, pra você ter uma ideia. Falou que eu sou um corno, eu ia até perguntar pra minha mulher se eu sou corno ou não sou. Eu acho que eu sou não, tô 32 anos casado, também 32 anos casado, sei lá, que tem essa porra pra lá, se eu for, é bom que ele ajude a pagar um bocado de conta aqui em casa. Eu não esquento a cabeça com isso não, pode me chamar de corno. Então, ele ficou puto, porque eu expliquei o vídeo passo a passo, aí ele falou assim, eu não aguento nem ver os vídeos desse cara não. Eu começo a ver, eu desligo. E ele falou lá que as engrenagens de ferro é 3, 4 vezes mais pesada. De fato, ela é 3, 4 vezes mais pesada. E eu falei isso no final do vídeo. Então, quer dizer, ele assistiu o vídeo todinho e já estava puto comigo. Mas ele não tem que ficar puto comigo. Ele tem que ficar puto para quem vendeu essa ideia para ele, quem vendeu as engrenagens. Agora, o que ele não pode fazer é ir numa comunidade, num grupo, e botar como se isso fosse a melhor coisa que ele pudesse fazer na moto dele. Porque às vezes você não tem a malícia e vai lá e vai cair no mesmo precipício que ele. Ele está te induzindo a uma coisa que nem ele sabe. Nem eu sei como aquilo vai se portar. Eu dei no vídeo lá relatos de o que pode acontecer pior do que uma engrenagem de plástico. Eu não sei por que vocês seguem esses canais de mecânicos. Tem canais que às vezes você tira alguma coisa, mas ali o intuito do cara não é te ajudar, o intuito do cara é te tirar dinheiro. Porque igual eu quebrou as minhas engrenagens da bomba, eu poderia chegar lá e falar assim, ó, quebrou. Aí troquei as engrenagens, ponto, não te dou. Eu não, eu venho aqui e te passo a chave, te dou o pulo do gato, o passo a passo, tiro o fantasma da sua cabeça, porque eu não quero lucrar em cima de você. Eu pesquisei, vocês verem que eu fui direto na fonte para trazer informações para vocês. Eu conheço vários canais lá fora, porque lá fora eles têm a prática de fazer isso, porque ferramenta é barata. Eu que gosto de ferramenta, eu tenho uma ferramentaria, eu tenho tudo aqui em casa. O que quebrar aqui em casa, que eu não preciso nem de ir na loja buscar. Eu tenho estoque de tudo, de uma lâmpada a um parafuso, de uma cola. É uma coisa impressionante, eu sou viciado nisso. Eu tenho ferramenta pra caramba, eu gosto das coisas. E ferramenta é sempre bom você ter. Lá fora eles fazem isso, hoje você tem um manual aí de reparo, que você vem passo a passo, olha. Porque lá a BMW não faz esse tipo de manutenção, eles vêm e trocam a peça. Então tem vários canais, aprenda a usar essa ferramenta. Você é igual por exemplo, as engrenagens começaram a quebrar. Quando eu brinco e falo que só falam o fantasma e contam o castelo, é porque de uns 2, 3 anos pra cá começaram os bailes de BMW. Os caras vão para a porta do baile e começam a esgoelar a moto até o cano ficar vermelho. Não sei se aquilo é roubado, eu não estou denegrindo a imagem dos funkeiros, mas acontece. Eu vi outro de um canal de um idiota aí, que eu não vou falar o nome dele, que o cara tirou uma Honda XR 300, tantas pessoas queriam um sonho de ter uma motinha daquela, ele saiu da concessionária, e foi lá para fora, parou lá fora e ficou até o cano vermelhar. E ainda falando assim, cheirinho de morango, cheirinho de morango. Qual que é o preceito? Então assim, às vezes você sabe como, se fosse suado o dinheiro dele, não fazia isso. O pessoal da concessionária devia estar morrendo de rir lá dentro, que idiota, né? Mas já vendeu uma moto mesmo? A venda foi de quem? Vou te pagar a comissão e obrigado por ter feito a venda. E quando você está fazendo isso, cara, você tem que sair de dentro dessa bolha, você tem que parar de ficar andando assim, ó. Empinar moto, todo mundo empinava. Quando na minha época era CB400, a gente fudia motor de CB400, porque o pescador era em cima mesmo. Quando você empinava ela, não vinha óleo no motor e a gente andava avenidas com aquilo. Então o motor rodava sem óleo assim, e travava motor, e naquela época, né? E a CB400 era um motão naquela época, era moto de playboy. Então, assim, isso aí eu tô passando experiência para vocês. Porque às vezes a pessoa, ele acha que ele tá lá esgoelando a moto, o cara tá todo mundo olhando para ele, não tá te olhando não. Os caras estão te olhando e falando assim, olha que babaca, velho, que palhaço. Porque tem a senhorinha que está acamada ali, tem um pai de família que tem um filho com síndrome de Down. Você já viu uma pessoa com síndrome de Down, uma criança, como é que ele fica em pavores quando escuta um barulho desse?
tem o profissional que é o bombeiro, que trabalhou a noite inteira, que talvez você sofra um acidente, ele estava te salvando na noite passada. Então você tem que sair dessa bolha. Não é eu que estou ficando velho, não. É vocês da juventude que estão ficando burro. Não é possível. Então quando você estiver lá fazendo gracinha, te cortando giro de moto, as meninas não estão olhando para você falando, é meu ídolo, quando eu crescer eu quero ser igual aquele babaca ali. Não é não, velho. Você arranca o cano da sua moto e sai. Você já está com a moto, chama atenção, mete uma melancia na cabeça, arranca o cano e sai cortando o giro. O pessoal não está te olhando, não é porque você está no F800 fazendo esse tipo de coisa, não. Estão olhando para você e falando, que babaca, né, velho? Um filho da puta, eu querendo conversar contigo, um negócio sério aqui, esse filho da... passando com essa porcaria dessa moto. Não tem nem dinheiro esse puto para comprar um cano de descarga, olha. Deve ter perdido o cano de descarga, tá nessa merda aí com a dívida. É mais ou menos isso. Então, gente, olha só, está aí, tá? Eu dou os relatos para vocês terem experiência. Não sai comprando tudo que aparece. Eu quero ver você hoje lá e colocar uma correia dentada. Os primeiros que colocaram se ferraram. E quando você comprar essas porcarias, não vá lá tirar onda no Facebook, não. Que você está induzindo uma pessoa raladora, que comprou sua moto com esforço, a cometer, a pular no mesmo precipício que você. E você não tem que ficar puto, não é comigo não. Você tem que ficar puto é com o cara que te vendeu essa ideia. Então tá aí, ó. Tá dado a informação para vocês, tá? Eu só fiz esse vídeo que eu acho uma sacanagem. Como eu vi a sacanagem que estão fazendo com vocês, botando medo da engrenagem aí. E pensa mais, pesquisem mais, tá? Fiquem com Deus, um abraço, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo foi informativo para vocês. Se inscrevam aí, porque eu vou vir com mais coisas, eu vou falar do guarda-antena EWS, que é um mal que assola a gente também. Eu vou tentar desmontar uma antena e recuperar, mas eu acho que se o Giovanni não conseguiu, eu não vou conseguir. Mas você vai entender e vai ter alguns recursos para se você ficar na roubada, sair desse problema. Fiquem com Deus aí, um abraço para vocês, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Um abraço.